Ok, nós vimos aí como exibir os itens para o usuário, né? Agora nós vamos ver como permitir que o usuário navegue por um item. Não navegue, que ele edite um item, tá? Ou ele altere um item, ou ele insira um item novo, né? E aí nós vamos concluir o nosso cadastro, né? Que é consultar, alterar, inserir e teria o excluir, né? O excluir, então, quando você pressiona ali a list view para um lado para o outro, vai aparecer um botãozinho de exclusão e aí tem que implementar a exclusão, né? É mais fácil, tá? Perfeito. Vamos então, eu vou abrir aqui um projeto que é esse aqui, ó. O nome dele é Tab Sliding Project, tá? Você procura ele, ele pode vir, ele vem com o Delphi, tá? Com a versão do Delphi que você instalou, já deve vir esse projeto. Mas ele também se encontra naqueles projetos lá que eu mostrei para você no GitHub, tá? Qual é a ideia desse projeto aqui? Ele tem um tab control com várias abas, né? E aí tem as opções de edição. Ele vai colocar aqui, olha, um título de acordo com a aba que está selecionada. Daí o usuário vai navegando, ele vai alterando o título e ele só vai habilitando esse next aqui depois que o usuário preencher tudo que tem na tela. Ele obriga a preencher cada um dos campos. É bem interessante o projeto. E no final tem um memo onde ele coloca um sumário, né, um resumo do que o usuário digitou, tá? Eu vou executar então a aplicação aqui no Windows mesmo, para a gente ver como é que ela se comporta. Aqui está. Então ele coloca lá um personal information lá no título, né? Ele está pegando esse texto aqui do texto da aba, tá? Então em cada uma das abas aqui, ó, por exemplo, em tab item 1, o texto de tab item 1 é personal information parte 1. Quando eu vou navegar para o tab item 2, ele vai alterar esse título aqui para personal information parte 2 e por aí vai, tá? Voltando aqui então, observe que o next não está habilitado, né? Ele só vai habilitar quando eu preencher todos os dados aqui. Aí sim, ele habilita o next. Vamos então para a próxima. Aí vem aí o endereço, telefone, e-mail. Ele não está fazendo nenhuma validação a mais do que simplesmente já está preenchido, diferente de vazio, né? Não está validando o e-mail, telefone, nada disso. Preenchi tudo, next. Mudou para educação agora. Preenchi a instituição, a cidade, selecionei a data, selecionei a graduação, next. Daí vem aqui os dados de empregado, cidade, trabalho corrente, desde quando até quando, next. E ele me dá o resumo aqui no final. Legal? Então nós vamos aproveitar essa ideia aqui para fazer nas nossas telas, tá? Quando nós tivermos ali o cadastro do banco, que o usuário selecionar um dos bancos, aí nós vamos começar a fornecer para ele a opção de ele preencher os dados do banco. No caso do banco, nós temos código, nome e URL. Uma telinha resolve. Por isso que eu implementei o contador. O contador ele já tem mais informações, tá? Então eu coloquei em duas abas. Nós vamos ver mais à frente. Aqui no contador eu coloquei em duas abas, tá? Informações pessoais, informações de endereço. O usuário preenche as informações pessoais, vai para o próximo, preenche as informações de endereço, vai para o próximo e vai ter o botão cancelar e o botão salvar, tá? Essa então é a ideia inicial para essa nossa parte de edição e de inserção de dados, tá? Legal, como é que funciona isso daqui, né? Nós temos aqui, olha, uma vertical scroll box, que é para o usuário ele navegar verticalmente, ou seja, para cima e para baixo, né? Temos essa toolbar. Na toolbar nós temos dois botões, botão 1, botão 2, para navegar lateralmente, horizontalmente, né? E temos um label no meio onde vai ficar o nosso título, tá? Perfeito. Daí nós temos uma action list. Essa action list ela tem 3 ações padrões, tá? Como assim ações padrões? Quando você vem aqui, ó, adicionar uma ação padrão. Daí você tem ações padrões para o Live Binds, tem ações padrões de biblioteca de mídia, tem do Edit, tem do File, tá? Então as ações padrões que ele implementou aí foram Previous Tab Action, vamos ver onde é que ela está aqui. Aqui, ó, Previous Tab Action,
Next Tab Action, tá? E aí ele colocou uma Title Action que ele implementa, tá? Ele implementa aí, essa Title Action está no código, ok? Então quando você vem nesse botão aqui, ó, qual é o que é que ele faz esse botão? Ele está vinculado a Previous Tab Action, ou seja, ele vai voltar para a aba anterior, né? Já esse botão aqui, ele está vinculado a Next Tab Action, ou seja, ele vai navegar para a aba seguinte. E a Title Action está vinculado à ação, a ação Title Action, no caso esse label aqui está vinculado a essa ação, Title Action, tá? Perfeito. Daí nós temos dentro de Vertical Scroll Bar um layout, tá? Esse layout aqui ele é do tipo T-layout, padrão. E temos um control, um tab control, né? Dentro desse tab control nós temos algumas abas, dentro das abas nós temos os itens, tá? Sempre assim, com um list box, e dentro do list box nós temos os itens, ok? Eu coloco aqui a descrição do item do list box, first name, por exemplo, e dentro dele eu jogo um edit. Legal? Fiz isso para esse, fiz isso para o last name, daí nós vamos para a segunda aba. Fiz isso não, o cara fez, né? Ele fez isso aqui para endereço, data de nascimento, e-mail, telefone e por aí vai, tá? Até que finalmente chega na última aba onde nós temos apenas um memo que faz o resumo de todo mundo. No código, se você estudar o código, vai ter muita coisa que a gente não aproveita quando nós vamos colocar na nossa tela, tá? Primeiro, esse find list box é uma função que ele utiliza para encontrar a list box, tá? Eu vou navegar para a página seguinte. Tem uma list box lá? Tem. Encontre ela para mim. É isso. Tá? Todo esse código aqui serve para pegar a list box seguinte ou a list box anterior no momento da navegação, tá? Daí ele tem uma outra função que é get is filled ou filled, get is filled, né? Que significa isso? Para saber se todos os itens dentro daquela list box estão preenchidos, tá? Então quando eu navego aqui, cliquei em next, ele pega a próxima list box. Ele vai pegar essa list box aqui, ó, naquela primeira função. Daí ele chama a segunda função. Todo mundo aí está preenchido? Tá? Então ele vai perguntar se os edits estão preenchidos, se os combo box estão preenchidos, se os date edits estão preenchidos. Ele está fazendo isso aqui, ó. Tá? Se o objeto que eu estou procurando é um edit, verifique se o texto dele está diferente de vazio. Se for um date edit, verifique se ele está vazio. Se for um combo box, verifique se o item dele é maior ou igual a zero, ou seja, se o usuário selecionou alguma coisa, tá? Então essas duas primeiras funções é para isso: pegar a list box, verificar se o usuário preencheu todos os campos, todos os edits, ou todos os controles que estão dentro da list box, tá? No form create ele faz alguma verificação aqui de plataforma para adaptar os controles visuais. A gente não usa isso daí. No action list update, que essa função ela tá, deixa eu ver onde é que está esse action list update, tá aqui, ó, tá? Quando ele atualiza a action list, o que é que ele faz? Ele pega a aba ativa, daí ele verifica se a ação que está sendo selecionada é a next tab action. Se for, ele pega a lista usando aquela função, tá? Verifica se a lista é diferente de nulo, ou seja, se realmente está instanciada, só uma verificação para não dar nenhum tipo de erro de access violation, tá? E aí ele só habilita o botão next se todos os campos, todos os controles daquela lista estiverem preenchidos, tá? Se a ação for title action, ele vai pegar o texto da aba padrão e vai jogar no título da aba, tá? No título do tab da toolbar, tá? Ok? E finalmente, né, se ele chegou na última aba, ele vai atualizar o memo, tá? E a função atualizar memo é pegar o conteúdo de cada um dos controles, né, dos edits, dos date edits, dos combo box e jogar lá no memo, tá bom? Aí tem mais alguns métodos aqui para ele realizar controles visuais, tá? Algum tipo de adaptação visual, trabalhar com teclado, são coisas que nós não utilizamos quando nós vamos aproveitar esse formulário,
Aqui ele atualizou mesmo lá no final. Isso aqui a gente não aproveita. Restaurar a posição não aproveita. E aqui o Tab Control Gesture. O usuário pode tentar navegar com os dedos para lá e para cá, né? Então a gente tem que fazer também um controle aqui, tá? Do Next, do Previews, para que o usuário ele consiga navegar de acordo com as regras que nós definimos na aplicação. Pronto, então tá aí, tem esse exemplo. Esse exemplo é um exemplo legal para nós aproveitarmos, é uma ideia boa, né? Então a gente vai aproveitar parte dessa ideia, tá? E vamos implementar a tela do computador com isso aqui, tá bom?